Então, por exemplo, vou trazer casos reais. Assim. Então, hoje, a gente está muito focado, assim, quando eu falo a gente, o mercado de modo geral, né, em biometria comportamental. Biometria comportamental. Como que isso... Não, vamos lá. Biometria, ok, a gente está falando de você usar de alguma forma uma identificação através de algum item do corpo, normalmente ou reconhecimento facial, ou uma digital, íris, algo nesse sentido. Beleza. Comportamental, com base na forma com que você se comporta, algum tipo de, por exemplo, pensar em análise comportamental, fácil de fazer. Agora, como é que eu vou ter biometria comportamental e como é que eu conecto isso com cibersegurança? Vamos pegar o caso, você usa o Spotify? Loucura, bicho, muito. Muito, inclusive estamos no Spotify. Estamos Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não deixa de colocar lá suas 5 estrelas, que isso nos ajuda bastante a produzir novos conteúdos. Agora voltamos. Legal. Você tem 2 filhas, né? Tenho 2 filhas. Legal. E aí elas curtem o mesmo som que você curte? A maior um pouco mais, que já deu tempo de doutrinar, né? Já deu tempo de viciar a criança nas músicas boas. Mas a pequena ainda tá um pouquinho desvirtuada, tadinha, ainda gosta de Xuxa. Então, imagina agora só, a mais nova pegando e usando seu Spotify. O que vai acontecer com o algoritmo? Vai estragar o meu algoritmo. Vai estragar seu algoritmo, vai mudar o perfil comportamental de quem tá escutando, né? Exato. No mundo cyber é a mesma coisa, só que o mundo de cyber... ele mapeia o seu perfil comportamental, por exemplo, no caso do computador, né, ele vai verificar a velocidade, isso é real, tá? Isso já funciona, já na prática, principalmente para acessar a internet banking. O banco ele precisa ter certeza que quem está acessando a conta é você mesmo, e não outra pessoa. Por quê? Porque você passar a sua agência, conta, senha, blá, 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 para outra pessoa e falar que não foi você que acessou, né? Isso acontecia muito no passado. Hoje em dia, quando você acessa o Internet Bank, por exemplo, já baixa o JavaScript junto na sua máquina, que você não sabe, e ali já mapeia a velocidade que você digita, qual Wi-Fi que você está conectado, se você, onde você clica primeiro. Agora fez muito sentido, explodiu minha mente. Ele pega até dados do hardware. A inteligência artificial vai conseguir fazer uma espécie de machine learning ali, conforme você usa, por isso uma análise comportamental. Exatamente. E isso vai servindo para identificar. Então, aí, às vezes, a gente até força a pessoa a fazer login novamente para pegar o comportamento. Então, por exemplo, para o machine learning, entender como que é a sua forma de login. Então, por exemplo, às vezes você faz o login no Internet Banking... Tipo, você usa tab. Quando você vai do usuário para senha, tem gente que clica. Tem gente que dá enter, tem gente que clica onde você clica primeiro, se você vai no saldo, no extrato, no investimento, ele mapeia tudo isso. Que loucura. Tá? E aí, olha que interessante, quando é no mobile, quando é no dispositivo móvel, a gente consegue coletar mais dados ainda. Então, por exemplo, a gente consegue verificar se você segura com a mão direita, com a esquerda, qual rede Wi-Fi que você está, geolocalização, quais são os aplicativos que você mais usa. Então, ele consegue coletar todos, o aplicativo do banco, por exemplo, ele consegue coletar todas essas informações do seu dispositivo móvel e criar uma biometria comportamental sua. E aí a gente sabe se quem está usando a conta é o Luiz, ou é a filha dele, ou é o dele que pegou o celular dele. Então tem toda uma pegada de biometria. Então, assim, a ideia é acabar com senha e ser tudo baseado em biometria comportamental. Mas como é que fica LGPD nisso? Porque você tem que... Tô viajando muito ou eu posso dizer que faz sentido eu dizer que, de certa forma, você está invadindo a privacidade do usuário? Não, porque você autoriza isso naquela na história dos termos. Contratinho de software. Você não lê, cara. As pessoas não leem o contrato e outra. Perfeito. E para o banco é muito risco. Tô falando do banco, tá? Mas assim, de maneira geral, que eu a gente acho tá levando um excelente exemplo, né? Sim. O banco é um excelente exemplo. Sim, porque assim, é uma coisa que serve tanto pro... É até interessante, ó, falar de banco, por quê? Porque assim, no passado, não tão distante, né, das 20 gangues de hackers mais ativas do mundo, 19 estavam no Brasil. Caraca! Isso eu não sabia. Então, o que acontece? Hoje, a segurança que a gente usa no Brasil é considerada a mais forte do mundo. Porque a gente apanhou pra caramba. Nossa, faz sentido. Então, assim, a forma que a gente usa a internet no Brasil não é da mesma maneira que você lida com o tema dos outros países, tá? Então, por exemplo, quando você vai para outro país, você vai entrar numa agência bancária, não tem porta giratória, detector de metais, não tem nada disso, meu. Então, assim... Na verdade, é até estranho. A gente tá tão acostumado a ter tanta coisa de segurança que é esquisito mesmo. Dependendo do país que você tá, parece que os caras não estão nem um pouco preocupados. Exatamente. Por quê? Porque lá o cara não vai cometer um crime igual aqui. Aqui no Brasil,
o bandido ele é tão corajoso que ele chega ao ponto de atravessar um caminhão ali, uma carreta em São Paulo, na cidade de São Paulo, lá na Cidade Jardim, e explodir o caixa eletrônico para roubar, entendeu? Isso acontece no Brasil. Então, para a gente se proteger desse tipo assim, levando agora, né, do mundo real para o virtual, que acontece a mesma coisa, o nível de segurança no Brasil virtual é muito mais forte que outros países. E aí acabou abrindo espaço para brasileiros, né? Levar esse conhecimento, né, para outros países. Então, hoje o Brasil é referência mundial em cibersegurança. Muito legal.